Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar um indicador que vai te auxiliar a identificar no seu gráfico as regiões de pontos de pullback. São pontos onde o preço normalmente testa essas regiões e depois ele pode assumir ali um novo caminho. Isso a gente faz através de Fibonacci. Fibonacci ali são marcações que nós conseguimos fazer, medindo principalmente o ponto mais baixo com um ponto mais alto, ou vice-versa, e ali você tem uma escala, e essa escala diz muito sobre para onde o preço quer ir. Vamos colocar aqui o indicador na tela, que vai ficar mais fácil de nós entendermos. O indicador é esse aqui, ó, Auto Fibonacci Retracement. Então vou trazer ele aqui para a tela. É importante permitir importar DLL e vou clicar em OK. O indicador já está ativo, as cores não ficaram legais, eu vou ir nas propriedades aqui do indicador e vou configurar para, em vez de ser cor amarelo, eu vou colocar aqui numa cor mais escura, né, para ficar mais claro de entender. Essa cor aqui eu não vou deixar tão forte, já já você vai entender para que ela serve. OK. E pronto, agora sim tem uma leitura melhor aqui do que está acontecendo, tá? Então eu tenho uma medição aqui no M15 do ponto mais baixo para o ponto mais alto, tá? Então ali o ponto mais baixo vai ser o meu 100%, aqui o ponto mais alto, 0. E aí eu vou ter as marcações tradicionais do Fibonacci, 23, 38, 50, 61, 78. 78 é um ponto bem interessante observar reversões, tá? E é o que aconteceu aqui, ó. Pode ver que o preço ele foi lá no 100, quando ele voltou, ele testou ali próximo à região do 78, né? Ele furou um pouquinho, depois ele voltou, testou de novo, resistiu e subiu, tá? Então, olha como o Fibonacci ali, as regiões elas são de ajuda. De fato, muitas das vezes o preço ele para nessas regiões. Tá? Igual aqui a gente está observando uma queda, ele pode parar aqui no 61,8, como ele pode de novo vir testar. Essa marcaçãozinha aqui mais clara são pontos onde o preço não atingiu dentro da marcação de Fibonacci. Então esses quadrinhos eles vão aparecer automaticamente sempre que o preço ainda não atingir aquela região. É como se fosse uma região ainda intocável, tá? Que ela não foi tocada em nenhum momento. Isso é muito importante de entender. E no indicador a gente consegue configurar esses aspectos. Por exemplo, se você quer ver essa região, tá? A coloração, se você quer ver aqui, true ou false, tá? E você tem a configuração de estilo das linhas e da cor da linha. Simples assim, não tem muita coisa para configurar no indicador, mas ele já te dá aí uma grande ajuda para operações. Vou mostrar aqui um exemplo bem interessante utilizando o mensal. Olha só, o mensal. Repare que nós tivemos um ponto mais alto, um ponto mais baixo. Tá? E olha só como o preço ele testou, ele chegou próximo aos 50, né? E aí depois ele teve uma reversão. Como a gente está falando de mensal, a gente está falando de muitos, mas muitos pontos mesmo, tá? O mercado anda para valer quando a gente está falando de gráfico mensal. No caso aqui, estávamos falando de algo em torno de 15 mil pontos, então é algo muito grande. Então, traçar ali uma FIBO em pontos mensais, por exemplo, pode ser uma grande diferença para a alavancagem do seu capital. Tá? Agora, a gente pode também fazer essa medição em tempos menores, como, por exemplo, o diário, né, o semanal, também vão ser de grande ajuda. A gente pode reparar como o preço ele para mesmo nesses pontos e acaba sendo decisivo. Agora mesmo a gente está aqui num ponto do 78 no diário, indicando aí que realmente o preço ele pode assumir uma tendência de queda daqui por diante. Então vale a pena a gente ter indicadores como esse. Não sei se você gosta de utilizar o Fibonacci. O Fibonacci eu gosto principalmente para você fazer a contagem de ondas em Elliott. Elas me ajudam bastante. E também para entender se a tendência do mercado ainda persiste. Quando a gente vê o preço, por exemplo, suponhamos descendo, e depois ele retornando e respeitando pelo menos 50 ali do Fibonacci, então mostra para mim que o preço pode ter assumido de fato a tendência de queda, ele pode continuar a sua queda.
E aí você tem uma ferramenta como essa que já já te dá as marcações em tempo real, facilita. O MetaTrader já tem essa ferramenta, a gente tem aqui em desenhar retração Fibonacci, a gente consegue fazer, né, a mesma marcaçãozinha, porém o indicador ele vai colocar isso automaticamente na sua tela. Tá? Então, essa é a função do indicador, talvez mostrar algum aspecto que você talvez não tenha percebido. O que muitas pessoas fazem, em vez de deixar esses indicadores o tempo todo na tela, eles criam templates de estudo. Eu vou pegar um outro vídeo e vou mostrar para vocês como é criar esses templates de estudo. Pode ser interessante você ter algumas ferramentas como essa, com esses indicadores, porque vai te ajudar a analisar melhor o ativo que você está operando. E aí, como de costume, o download do indicador vai ficar aí disponível. Eu vou já deixar dentro do pacote uma versão para MT5, tá? Se você opera com MT5 e quer ter uma ferramenta como essa também, eu vou deixar tanto aí no mesmo pacote zip, um de MT4 e um de MT5 para você. Beleza? É só você entrar no nosso Telegram que você vai achar lá o download do indicador. Valeu!